Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo nessa segunda-feira, segundona brava. E o seguinte, meus amigos, segundona de um fim de semana onde não teve futebol. Então é aquele fim de semana que a gente acorda com a segunda-feira mais cinza, né? Como que é ruim o fim de semana sem o futebol? E por mais que possa parecer irônico, até às vezes um resultado ruim no futebol, ainda assim parece que gera mais engajamento com o esporte, gera mais vontade de assistir os noticiários, mesmo quando tem um resultado ruim, não é essa sensação que dá do que quando não tem futebol? É uma loucura, cara, é uma loucura. Eu acho que a cabeça, o cérebro das pessoas que são apaixonadas por futebol, que são vidradas pelo futebol, eles entram em parafuso nesses momentos, porque você fica naquela, mas se tivesse jogo e o time perderia, eu iria estar pior. Não, eu acho que eu não iria estar pior, não. Eu ainda prefiro, né, o gosto da disputa, o prazer do torcer, a euforia, o frio na barriga, do que não ter nada. É uma loucura, é uma loucura. Não vejo a hora dessa data FIFA terminar pra gente poder voltar ao futebol que a gente tanto gosta. Bem, vocês devem estar percebendo que eu tô fazendo um laboratório aqui. E eu tô mexendo aqui na iluminação do canal e agora eu vim aqui para a cidade onde eu faço internato e vocês podem ver que ela não, definitivamente, ela não ficou do jeito que eu queria, mas não tem nada a ver com o que eu queria, nada a ver. Tem uma sombra aparecendo aqui, ó. Isso porque a luz, ela tá na diagonal da forma como tem que ficar, só que a altura dela não tá correta. E além disso, eu preciso de uma outra luz de apoio aqui. E a minha luz de preenchimento que eu comprei, ela realmente é muito fraca. Então, não saiu nada do jeito que eu queria. A sensação que eu tenho é que no meu quarto lá, na outra cidade, tava melhor, sendo que na verdade isso aqui seria ideal, né? Porque é tudo parede branca. Então era para ficar muito bom aqui. E não ficou, ficou cheio de sombra interferindo. Enfim, a gente vai ajustando. Eu já tenho o suporte para posicionar ela da maneira correta, como tem que ser posicionado, mas eu vou provavelmente precisar de alguma outra luz para melhorar o sombreamento da imagem. Tem uma série de coisas que você tem que fazer para melhorar a textura, para fazer com que as cores fiquem um degradê sem ter essa faixa mais escura para uma faixa mais clara, tá vendo? Que na verdade é a sombra dessa luz que tá vindo aqui porque tá mal posicionada. Então, mas isso eu vou precisar organizar outros equipamentos, eu vou precisar de alguns ajustes, mas vamos lá, a gente vai tentando melhorar e é isso. O importante é que a gente está tentando evoluir, né? Bem, pessoal, roda essa vinheta aí. Temos algumas pautas quentes para conversar aqui com vocês, principalmente a respeito das lideranças técnicas das principais equipes do país. Então roda a vinheta e bora lá. Meus amigos, esse é um vídeo que nós temos que esclarecer algumas notícias sobre as lideranças das principais equipes aí, das duas principais equipes do futebol brasileiro hoje, tanto Palmeiras e Flamengo. A questão é a seguinte, o final de semana ele foi recheado de informações a respeito da viagem do Abel Ferreira para Portugal. Abel Ferreira foi para Portugal, já inclusive ficou alguns dias ali, por quase uma semana. Lembrando que o técnico está suspenso para o próximo jogo do Palmeiras, que é contra o Inter, então ele não vai participar em campo do jogo em si, mas a gente sabe que é importante a presença do técnico justamente por uma questão de treino. Então, eu não vejo com bons olhos essa saída do Abel Ferreira por uma semana, alguns dias que seja, de uma equipe que tecnicamente e taticamente falando, ela está carente. E não tem jeito, pessoal. Aí não dá para ficar passando pano. Eu aposto que você aí, que vive uma realidade completamente diferente do futebol, eu aqui que vive uma realidade no dia a dia, nas nossas profissões completamente diferente do futebol, e inclusive com salários drasticamente menores, mas menores mesmo, tenho certeza que você não simplesmente abandona o seu serviço durante uma semana e tá tudo certo, e fica tudo por isso mesmo. Então, eu acredito que a cobrança
por um trabalho, por eficiência, por desempenho, por performance, ela deve ser compatível com o salário que recebe. E o técnico de futebol, o jogador de futebol, eles não recebem pouco para estar lá. Então eles devem ser cobrados como tal. Na nossa sociedade, a gente é cobrado pra cacete, mano. Você não é cobrado aí no teu serviço para cada vez e cada vez bater metas, desempenhar trabalhos melhores, trazer indicadores melhores, fazer um atendimento melhor, mais eficiente, atender mais pessoas, vender mais? Então, o trabalho técnico ele também tem que seguir a mesma ordem, a mesma proporção. E o Abel, ele foi dispensado do Palmeiras essa semana para cumprir compromissos pessoais. Esses compromissos pessoais por exemplo, organizar a matrícula da filha na faculdade, em Braga, lá no país de Portugal, onde a filha do Abel no próximo ano vai estar iniciando seus estudos. Tudo bem, o cara também tem filha, o cara também tem família, eu sei. Só que eu me lembro que quando eu fui organizar a papelada da minha matrícula para a faculdade, lá quando eu era mais jovem, quando eu era mais moleque, o meu pai não conseguiu sair do serviço assim não, ser dispensado. Muito pelo contrário. Nós levamos a papelada lá, né? Fomos no cartório, autenticamos tudo certinho e eu levei a papelada assinada por ele para que eu conseguisse realmente realizar a matrícula na universidade na época, porque não tinha como ele sair do serviço dele para fazer isso. Então olha só o privilégio que o treinador do Palmeiras tem hoje. E além disso, ele aproveitou também para visitar familiares, enfim. Foi uma viagem, pessoal, para resolver, assim, questões pessoais, mas assim, nada de sério, entendeu? Lembra que eu falei nos vídeos atrás, ó, talvez o técnico foi lá para resolver problemas de saúde, às vezes aconteceu alguma coisa, faleceu um ente querido, mas a informação que saiu aí nas mídias do Palmeiras, que foram apuradas, é de que o técnico teve a autorização da diretoria para fazer isso e que foi organizar a papelada da filha em relação à sua universidade e visitar alguns familiares ali, que fazia tempo que ele não visitava. Então, uma mini férias. Uma mini férias. Uma mini férias para uma equipe que tecnicamente não está bem treinada. Ah, Neto, mas nossa, você é uma pessoa muito ruim. Qual que é o problema? Galera, o problema é que trabalho é trabalho. Chega pro seu patrão hoje, faz um exercício aí. Chega pro seu patrão hoje e fala assim, chefe, é o seguinte, ó, vou ficar uma semana fora, tá? E aí vai te perguntar o porquê. Aí vai falar assim, vou ajudar meu filho na matrícula ali da escola, da faculdade, e vou visitar alguns parentes. É um tipo de privilégio que você tem a hora certa de acontecer. Se estivermos falando ali de um pós-jogo, onde o Palmeiras se sagrou campeão, ou o Palmeiras teve ali uma goleada e vai entrar em data FIFA. Mas a realidade não foi essa, né? A realidade é que, mais uma vez, o Palmeiras jogou com baixíssima eficiência contra o Corinthians. Começou jogando bem, começou saindo na frente, depois tomou um revés e terminou ali com aquele empate amargo. Resultado esse que poderia colocar nós na cola ali, definitivamente na cola do Flamengo, só dependendo às vezes de um resultado, por exemplo, de um empate em um confronto direto para assumir a primeira colocação. Então, foi uma partida que nos custou muito. Ou seja, o momento técnico e tático que o Palmeiras vive não é um momento, sei lá, adequado para você ficar dispensando o treinador assim por uma semana, né? Eu não concordo nem com as férias que deram para os jogadores. Deram ali segunda, terça e quarta, eu acho, de férias. Os jogadores voltaram a ser se reapresentar na quarta ou na quinta-feira. E o técnico não estava lá para reapresentação. Pô, age-se como se a equipe estivesse uma beleza. Nós estamos falando de um processo de readaptação, da reorganização, da reestruturação de um elenco que é importante o técnico, o principal líder, estar lá. E não é um salário qualquer que ele recebe. Paralelamente a isso, surgiu outro rumor aí na internet de que o Palmeiras estaria colocando uma proposta de renovação contratual de quase 5 milhões ao técnico do Palmeiras. Assim, pessoal, eu não encontrei uma fonte confiável desse valor.
nenhuma das mídias mais sólidas do Palmeiras trouxeram esse valor assim, ó, o nosso palestra apurou isso, o Felipe Facincani apurou aquilo. Não, eu não escutei isso de mídias assim. O que surgiu foram rumores em mídias palestrinas, e aí eu vi a galera também do Turma do Amendoim comentando algo desse tipo, de que seria parece que o 6º maior salário do mundo para um técnico de futebol. Eu acho que é loucura você subir um salário de quase 3 milhões para quase 5 milhões. Por um trabalho, principalmente que, mais uma vez, eu não enxergo evolução nesse trabalho. Porém, é aquele negócio. Esse foi um rumor que surgiu em algumas mídias sociais do Palmeiras e a galera tá comentando. Inclusive, agora há pouco eu tava vendo uma notícia do pessoal falando assim, nossa, estratosfericamente absurdo essa proposta de 5 milhões do Palmeiras para o Abel aceitar a renovação. Nós temos também uma informação que vem ali de fontes próximas ao técnico. E essa informação foi o pessoal lá do Turma do Amendoim, o Lugó, que trouxe essa informação em primeira mão. O técnico Abel Ferreira colocou em stand-by a sua renovação porque ele quer aguardar até o final do ano, isso a gente sabe que realmente está acontecendo, e de que se ele não for campeão da Libertadores ou do Campeonato Brasileiro, ele vai cumprir a promessa dele que ele fez um dia em coletiva. Para quem não lembra, a promessa dele foi a seguinte: se algum ano ele não colocasse o Palmeiras conquista de um título, ele seria o primeiro a deixar o cargo. E essa informação teria vindo de pessoas próximas do treinador, que o treinador estaria muito chateada com a forma que ele foi desrespeitado e xingado em campo, e que isso teria impactado muito no desejo dele de continuar. Então ele preferiria aguardar até o final do ano. Se for campeão, ele iria avaliar ainda. Caso não, ele já preferiria encerrar o contrato. Inclusive, eu vi ali na matéria do nosso palestra, que até comentamos aqui, né, que a Leila estava pressionando o treinador para assinar, dizendo que, ó, a gente entregou tudo que você quer, você tem um puta de um elenco competitivo pro ano que vem. Então tá aqui, tá na mão. São muitas notícias, galera. São muitas notícias. Diz que o técnico retorna à academia do Palmeiras nessa segunda-feira, né? Que foi uma semana ali de, digamos, de folga que ele recebeu, e que ele volta para o comando técnico da equipe a partir dessa segunda-feira. Ele vai se reapresentar. Essas daqui são as informações que a gente tem. Vamos lá, próxima notícia, tá? Mais uma polêmica aí envolvendo gestão técnica. Dessa vez a polêmica é com o técnico do Flamengo, Felipe Luiz. Algumas fontes trouxeram aí nesse final de semana, inclusive o jornal, acho que foi o Dia que divulgou essa informação, de que o Felipe Luiz teria recusado a proposta de renovação com o Flamengo. O Flamengo tem a intenção de iniciar as conversas de renovação com o Felipe Luiz. O contrato de Felipe Luiz ele termina no meio desse ano, de 2025. Então a intenção do Flamengo é renovar com o técnico por mais um ano. Veja bem, olha só como que a diretoria do Flamengo, ela é uma diretoria... Epa, pera lá, vamos devagar. Eles querem renovar com um técnico que é ex-jogador e também ídolo do clube por mais um ano. Mais um ano. Não é o Palmeiras, né? Que vai lá e renova o contrato de jogador por mais 5 anos, sendo que ainda falta 2 anos para terminar. Não é igual a Leila, que tá jogando mais 2 anos de contrato pro Abel, e o Abel que tá falando, ó, calma aí, vamos devagar. Vamos devagar. Esse contrato só não foi assinado ano passado porque o Abel tá brecando. Porque se fosse pela Leila, esse contrato já tinha sido assinado muito antes, tá? Muito antes. Ela mesma falou isso em várias entrevistas. Da vontade dela, isso já teria sido assinado. É o Abel que tá falando, calma lá. Agora olha só a visão do Flamengo.
É uma visão da equipe que não quer ficar refém de técnico, não quer ficar refém de contrato. Ah, se o Felipe Luiz não desempenhar um bom trabalho, tchau para quem namora. Tchau para quem namora. Então eles querem renovar com o Felipe Luiz por mais um ano só apenas. Veja bem, um técnico que está entregando um desempenho muito bom dentro da equipe, está identificado com a torcida, tem um baita de um elenco nas mãos, isso é verdade, mas até agora tem cumprido com aquilo que ele prometeu quando ele chegou lá. Tem liderança, tá tudo em paz no elenco, vestiário vai muito bem, recuperou alguns atletas, né, como por exemplo o Arrascaeta, que não vinha tendo um desempenho esportivo tão bom, agora esse ano tá brilhando, recebeu até elogio lá do técnico do Uruguai, inclusive o Uruguai já dispensou 2 jogadores, né, que estão retornando pro Flamengo, que é o Varela e o Arrascaeta. O Varela parece que ele tá voltando com uma pubalgia ali, vai passar por alguns exames mais específicos. O Arrascaeta tá voltando mesmo ali em boas condições, então já volta a ser reintegrado para poder ser utilizado assim que a data FIFA terminar. Então, eles estão, vamos devagar. Pô, legal, Felipe Luiz, trabalho bacana, tudo, mas vamos renovar por mais um ano, para ver como que vai ser. Conversa de renovação é curtos períodos, porque se tiver que trocar, se tiver que mudar a rota, a gente vai mudar. Não é técnico que vai, né, não é palavras bonitas que vão segurar técnico, não. Então, para vocês entenderem a diferença ali de pensamento, para vocês entenderem, né, como que a gestão, a cultura do Flamengo, ela é uma cultura mais agressiva, uma cultura mais ágil do que a do Palmeiras. O Palmeiras dá a chave do clube pro técnico e ó, entre e sai a hora que você quiser e você que decide. E aí o que aconteceu? Saiu a notícia de que ele recusou a proposta, que o Flamengo teria feito uma proposta e ele teria recusado. Porém, mais tarde, o paparazzo rubro-negro ele trouxe a informação de que não houve uma recusa. Muito pelo contrário, ele está aberto sim às negociações, certo? Nesse momento, ele quer focar no desempenho esportivo, ele também quer ver o que vai acontecer ali na frente. É importante também para a carreira dele, é importante isso. É importante isso para a carreira dele, porque ele quer entender como que vai ser o seu desempenho na Libertadores, no Campeonato Brasileiro, e que, no momento, ele faz uma análise da proposta. E pode discutir ali alguns valores que estejam em contrato. Algumas pessoas falaram sobre a questão salarial, de que talvez ali um ajuste no salário seria uma das exigências por parte do Felipe Luiz para continuar à frente da comissão técnica. Mas que não houve uma recusa dessa proposta. E sim, ele está ali em stand-by e vai conversar sobre isso mais para frente, vai analisar, vai aprofundar nessa proposta mais para frente. O momento agora é de foco. A postura do Felipe Luiz é uma postura muito semelhante à do Abel. Ele quer ver o que vai acontecer ali para frente e ele vai provavelmente tomar a decisão dele de acordo ali com o caminho que seguir. E eu penso que ele não tem o porquê recusar uma proposta, sendo que no final do ano passado ele aceitou o desafio. Se fosse para ele chegar e recusar agora prontamente uma proposta do Flamengo, ele não teria nem aceitado assumir o desafio quando o time estava todo estraçalhado. Não tinha vestiário, jogadores todos machucados, o desempenho da equipe performando super mal, lembra ali com o Tite? E ele chegou e ele assumiu a bronca? Não tinha por que ele fazer isso, se ele quisesse não aceitar uma renovação contratual. O paparazzo rubro-negro disse que o técnico tem o desejo de continuar, de permanecer no Flamengo, continuar com esse trabalho, mas que no momento ele prefere focar no trabalho que está acontecendo agora e conversar sobre isso depois. E você quer saber? Eu acho que tanto o Abel quanto o Felipe Luiz, eles estão certos no seu posicionamento. Porque o Palmeiras e o Flamengo, eles não podem ser refém de nenhum técnico. São equipes hoje que não tem por que ser refém de alguém. Então, eles sabem disso. Que se eles não quiserem, outros provavelmente vão chegar e vão querer. E vão ter a oportunidade de desempenhar um bom trabalho também. Então, no momento, os dois preferem focar no trabalho que está acontecendo agora
e esperar como que vai ser a repercussão de tudo isso. O Abel, porque ele é o técnico que mais venceu dentro do Palmeiras, ele tá chateado por toda a cobrança que ele vem sofrendo e ele tem receio de sair pela porta dos fundos com um desempenho muito abaixo. O Felipe Luiz, porque ele está iniciando a sua carreira, então ele precisa cuidar muito bem da sua reputação. Então ele também não quer se queimar. Ele quer observar como vai ser isso, o desenrolar dessas coisas, para tomar uma decisão mais certeira lá na frente, tá? E obviamente ele vai pedir, claro, uma renovação. Se ele, sei lá, é campeão brasileiro, se ele é campeão de uma Libertadores, ou às vezes até dos 2 títulos, é óbvio que ele vai pedir uma renovação financeira também, né? Um aumento financeiro salarial. Isso é óbvio, isso é muito claro, beleza? Então, pessoal, na minha opinião, essa notícia de que ele recusou a proposta do Flamengo, o paparazzo rubro-negro trouxe que não, e eu acho que realmente não. Não faz sentido ele ter recusado a proposta, sendo que lá atrás, com a equipe num pior cenário, ele aceitou. Então é contraditório, né? Eu acho que, na verdade, é galera querendo apimentar um pouco as notícias, querendo criar aquele engajamento. Vocês sabem que existe isso na época de data FIFA. Essas notícias que saem para criar esse engajamento aí com pautas mais polêmicas, mais picantes, beleza? Boa segunda-feira para vocês. Hoje não é um dia de muitas notícias, mas eu acho que é importante a gente ter essa conversa também. Tamo junto, aquele abraço, valeu, falou, até mais.